Boa tarde, gente! Mães que inspiram, de novo aqui, toda terça e quinta, às 5h35 da tarde, trazendo convidadas super, hiper, mega especiais para vocês, trazendo muita informação bacana, trazendo conhecimento, trazendo histórias reais, histórias de pessoas que estão ali ao nosso lado no dia a dia, que a gente não tem a menor noção do que aquela pessoa já passou. Eu trago aqui sempre o sucesso simples, o sucesso do dia a dia que a gente acaba passando batido. Muitas vezes a gente só almeja aquele sucesso lá em cima, né? A conquista de bens materiais e tudo mais, só que daí o que acontece? A gente às vezes acaba se frustrando no meio do caminho, porque o sucesso, para atingir aquele sucessão lá em cima, a gente precisa se esforçar bastante, ter muito foco, muita persistência, e a gente esquece dos pequenos detalhes, a gente esquece do dia a dia, e a gente esquece de aprender com as pessoas que estão ao nosso lado, usando o sucesso delas como degrauzinho, tá? E é isso, gente, eu trago aqui hoje uma convidada super bacana, eu já conheço, ela já tá dando aqui que chegou, que bom que ela chegou. Pri, seja muito bem-vinda, já te chamo. Tem mais mamães aqui que eu tô vendo, que são as próximas mamães que inspiram, que vão estar aí na próxima live. E, gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Eu tenho recebido bastante mensagem em direct, as pessoas agradecendo, porque muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente não dá atenção. Por quê? Porque a gente sempre fica mergulhado na rotina, mergulhado na correria, mergulhado na nossa vida, e a gente esquece de ver ao nosso redor. E a live Mães que Inspiram, ela traz situações, vivências das pessoas que a gente tá ali, seja nossa amiga de trabalho, seja nossa família, seja um parente, seja um vizinho, seja lá quem for do nosso convívio social, e que a gente às vezes não imagina toda a situação, toda a dificuldade, tudo que aquela pessoa passou para chegar onde chegou, porque muitas vezes as pessoas falam assim, vocês já devem ter até escutado, né? Quando uma pessoa chega e ela tem um sucesso, as outras pessoas falam, é sorte. Não é sorte, é trabalho, é determinação, é foco. A sorte pode até contar sim, mas se a pessoa não tá ali no dia a dia, ela não tá empenhada em fazer o que tem que ser feito, ela não vai estar. A sorte ela vai abandonar. Entendeu? A sorte vai deixar ela de lado, vai falar assim, deixa isso daí que ela é muito preguiçosa e eu vou para outro que tá mais batalhadora, que merece mais. Então, gente, é isso que o Mães que Inspiram traz, é isso que eu tenho recebido nos directs, tá? As mulheres, né? Eu recebi até de um homem também, viu? De um homem que estava aqui assistindo e ele elogiou muito, principalmente elogiou nossa convidada, que foi até a sommelier, tá? A Roberta. E porque trouxe alguns pontos que despertou nele, que ele estava passando por aquela fase. Então, é isso que eu falo. Existem pontos na vida das pessoas que elas estão passando, que elas estão trilhando, que esses pontos eles vão servir para você de alguma forma. Então, quando eu estiver aqui com a minha convidada e ela estiver contando a história dela e a gente estiver num bate-papo, presta muita atenção, porque em algum momento da história dela pode surgir aí um insight em você fala assim, putz, isso é pra mim, isso cabe certinho, eu preciso fazer, porque se ela fez, deu certo, deu errado, que seja, eu também vou fazer, tá? Então é isso. Gente, eu vou, não tá de ficar falando aqui o tempo inteiro, mas eu tenho uma convidada para trazer muita história legal, uma convidada muito legal, muito bacana, que eu já conheço ela há muito tempo. A gente acaba se afastando, é lógico, pela nossa rotina e tudo mais, acaba se perdendo um pouquinho, mas a gente sempre vai se acompanhando por rede social. Que rede social eu falo? Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que deixa a gente sempre conectado com as pessoas que a gente gosta, tá bom? Priscila, vamos lá, vamos chamar a Priscila. Aqui. Transmissão, aê. Peraí, deixa eu aumentar a claridade aqui. Pronto.
Vamos ver. Ué, acho que caiu. Peraí. Gente, acontece, tá? Acontece, esse tipo de coisa. Pri, manda um oi de novo aí, por favor. Pri. Fazer uma transmissão. Ó. Tá meio escuro aqui. Bom, eu tô conectando com a Pri, gente, só um minutinho, tá bom? Vocês estão me vendo direitinho? Aí, Pri. Pri, eu tô mandando... Tô mandando uma transmissão ao vivo com você. Aceita? Que daí você já entra aqui comigo. Pri, ó, me fala uma coisa, coloca aqui no comentário, você recebeu o meu convitezinho aí para você acessar? Ó, gente, esse tipo de coisa sempre dá um delayzinho, então... Só um minuto. Rinite tá atacando. Vamos lá. Pri. Tá, peraí. Ó, tá aguardando o Pri Campos. Aí, provavelmente... Aê, agora sim! Oi, Pri! Oi, Bem-vinda! Tá me escutando? Se vocês puderem me dar um feedback aí, por favor, quem tá me escutando, eu agradeço, gente. A Fernanda colocou linda, eu concordo, a Pri é muito linda mesmo, e não só linda por fora, né? Uma pessoa de muito bom coração, uma pessoa muito bacana. Vamos lá, tô aguardando a conexão com a Pri. Ai, gente, escutando bem você, imagem perfeita. Ai, que bom, obrigada. Ai, esse elastiquinho machuca. Tá aguardando a Pri, gente, só mais um minutinho, tá bom? Ai. Eu tento dar uma de cabeleireira aqui, colocando uns breguetinhos, mas esses breguetinhos nem sempre funcionam. Isso daqui machuca pra caramba. Vamos lá, Pri! me escutam? Oi, Pri! Tudo bem? Bem-vinda, Pri! Obrigada. Ah, Adorei o convite, viu, Vivi? ó, dá para você falar um pouquinho mais alto, aumentar o volume do celular? Melhorou? Aumenta o volume do celular. De repente é o volume. Peraí um pouquinho. Melhorou? Olha, parece que tá melhor. É, eu Tá. acho que eu vou pegar meu fone também. Não, mas o pessoal tá me escutando perfeitamente, a imagem também tá boa. Tá, Você tá me escutando tá. bem, Seu áudio né? tá excelente. Beleza. Tô Faz um ouvindo. favor, coloca o microfoninho mais perto de você, aí, isso, que daí de repente Melhorou? vai melhorar. Tá. Ou então, vamos fazer Combinado. um teste? Tira o fone. Vamos ver de repente sem o Peraí. fone. Fala alguma coisa aí, tudo bem? Melhorou? Tudo, melhorou? Ah, eu acho que tá melhor. Porque o fone Tá ele bom, tava então vamos abafando lá. muito. Gente, tá ok? Vocês estão escutando a Priscila? Fala alguma coisa, Pri. Fala boa tarde. Gente, boa tarde. Estão me escutando? O áudio tá bom? Aê, agora sim. Ai, que bom. Pri, bem-vinda. Muito, Obrigada. muito obrigada por aceitar o convite. Fiquei muito feliz quando você aceitou. Falei, meu, a Pri, ela estava na minha lista lá. E eu falei, bom, seja o que Deus quiser, vamos ver quando que eu consigo trazer a Pri. E aí deu certo para hoje, que bom, viu? Fiquei, poxa, super feliz com o convite, viu? Ai, que E te bom. acompanho, curto muito, aprendo bastante com quem você traz. Eu acho que
a tecnologia ajudou para isso, sabe, Vivi? Da gente compartilhar histórias. Ninguém aprende só com os próprios erros, né? Então, quando a gente divide as histórias, a gente acaba também aprendendo com as histórias das outras pessoas. Importante. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, porque é justamente isso, né? A gente sabe que existe essa necessidade de trazer o que as pessoas passam também a realidade, porque a rede social, ela é que nem eu falei, ela é muito boa, mas também ela é muito ruim. Ela é muito boa porque ela conecta as pessoas com o mundo, ela conecta as pessoas com as pessoas que a gente gosta. Então, assim, esse tempo de Covid, aí que está todo mundo em isolamento, a gente consegue acompanhar a vida das pessoas, né? A gente consegue fazer uma ligação, conferência e tudo mais. Só que, por um lado, o lado ruim é que às vezes ela só pinta o lado bonito da vida das pessoas. E é lógico que quem tem uma vida muito sacrificante, quem tem passo por os perrengues e tudo mais, não vai ficar colocando em rede social, né? Porque a pessoa prefere se resguardar. Só que aí é onde a pessoa só coloca o lado bonito, a foto com um sorriso, e aí a gente se acha imperfeita. A gente acha que nossa vida tá uma merda, que a gente nunca vai alcançar o que aquela pessoa tem. E então, assim, o Mães que Inspiram, ele visa trazer esse lado real, o sucesso simples e o nosso sucesso, né, do dia a dia. E é por isso que eu falo, eu trago pessoas que eu gosto muito, que eu admiro, que eu conheço um pouco da história, e porque eu sei que tem muito a agregar aqui. E você hoje está aí com a gente, eu já vi que tem um monte de fã seu aí. E aí, Pri, me fala uma coisa, você trouxe um pouco da sua história aí para contar para gente. Você tem bastante, assim, você, apesar de ser nova, você já viveu muita coisa. Nova, a gente tem que considerar nova, né? Porque a mulherada de antigamente, na faixa dos 40, elas eram muito, assim, muito madura, mas madura fisicamente também, né? Já era muito envelhecida. Hoje em dia, a mulher na faixa dos 30 e pouco para os 40, as mulheres ainda estão super enxutas. A mulherada dos 50, às vezes você olha e você fala assim, nossa, 50 anos. É admirável, né? E por isso que eu falo, a gente tem que considerar nova. A gente é nova ainda, porque a longevidade aí aumentou, né? A tábua de, como que é? Eu esqueço, a tábua de mortalidade, né? Então, aí aumentou bastante, então a gente pode se considerar novinha. E aí? Pode sim. Então, Pri. Desde o convite eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu posso contribuir, né? E eu trouxe para você um tema que eu acho que pega muito, ainda mais em nós que somos mães, que é lidar com o cargo de liderança e a maternidade. Boa! Eu acho que muitas pessoas passam, e para mim foi muito crítico fazer essa passagem. Ser mãe sempre foi o sonho da minha vida. Desde quando eu me conheço por gente, já carregava uma boneca e queria. O sonho da minha vida era ser mãe, e eu sempre tive certeza que seria um menino. Ah, é? E assim foi feito. Nossa, mas sempre, uma vida inteira. E depois que eu me formei, já estava trabalhando, eu coloquei como objetivo de vida virar líder antes dos 40. E trabalhei para isso, para que isso ocorresse. A maternidade, ela chegou primeiro. Com 26 anos, eu engravidei. Não foi de um casamento, foi de um namoro bastante conturbado. E independente do meio que eu estava, pegar aquele exame de gravidez e ver que deu positivo, eu acho não, com toda certeza, acho que foi a maior alegria da minha vida. Olha só. Eu já estava com 26 anos, já era pós-graduada, trabalhava numa empresa que é referência do segmento dela. Então, todo o meio que eu estava inserida favorecia o meu momento e o meu sonho. E assim foi. Tive o Matheus com 26 anos, foi um marco na minha vida, com toda certeza. Hoje, eu até me pego esquecendo, que nem você me perguntou, eu queria que você falasse um pouco antes, como é que era a sua vida antes do Matheus? Eu falo, poxa,
A minha vida antes do Matheus, eu acho que não era bem a minha vida, porque são de lembranças rasas, não tão profundas. Agora, tudo que aconteceu depois do Matheus na minha vida, eu tenho bem marcado para mim. Então, primeiro eu trabalhei com o sonho que era ser mãe, e depois eu trabalhei com o objetivo que era me tornar líder naquilo que eu tinha escolhido como carreira. O meu objetivo eu também alcancei com 35 anos, 34 na verdade. Com 34 anos eu fui convidada a ser coordenadora do departamento que eu estava e assumi o risco. O Matheus já era grandinho, tinha lá os seus 8, 9 anos e embarquei nessa. Mãe de carreira solo, sendo desafiada profissionalmente, e o mundo corporativo ele é um pouco cruel com quem é mãe solteira, porque ele requer de você um tempo que até antes você expendia ao seu filho. Então, nessa transição, nesse novo desafio que eu assumi, eu tive muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade porque, primeiro, eu tenho uma característica de personalismo. Então, tudo tem que sair, que sair com a minha cara. Tinha a questão do desafio, eu sou muito perfeccionista. Então, realmente, eu gostaria que todos os trabalhos da minha área saíssem com a minha cara, saíssem com o meu aval. E, poxa, na empresa que a gente trabalhava, era impossível você ter todas as ações sob o seu comando, saindo do seu jeito. Então, eu fui desafiada profundamente, porque para mim isso não era ser profissional, algumas coisas saírem sem que fosse do meu comando. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um terapeuta na época, porque eu fiz, poxa, eu estou perdendo a mão com o meu filho, porque eu também já não tinha mais horário para chegar em casa, sendo mãe solteira, graças a Deus, assim, em todas as fases da minha vida, eu vejo que Deus me encaminha anjos. E eu tenho uma anja aqui em casa, que ela é meu braço direito, esquerdo e meus 2 pés. Olha só. Então, ela me apoiou muito, graças a Deus, ela me apoiou muito. Eu considero ela sendo a avó do meu filho, porque ela que segurava as pontas para mim até mais tarde, ela que alimentava, ela que olhava, ela que me avisava de coisas que tinham que fazer na escola ou não. Então, ela realmente foi espetacular nesse meu processo. E nesse processo todo, eu tive que me reinventar como mãe, tive que deixar de me cobrar tanto, que isso eu acho que é o que a maioria peca, sabe? Que a sociedade impõe algumas coisas para a mãe que chegam a ser desumano até. A mãe tem que ter a carreira dela, aquela escolher, inclusive ser mãe. Tem gente que escolhe ser mãe e se abdica de toda a vida profissional. Eu acho ótimo quem pode, mas tem mães também que não podem ter esse tipo de escolha e tem que ir no mundo profissional, realmente. Então, primeira coisa que eu tive que fazer, me achar uma nova mãe para o Matheus, que atendesse a esse meu desafio profissional, e eu precisava me encontrar também enquanto coordenadora de uma equipe que era pequena na época, acho que, se eu não me engano, tinham 16 pessoas, era uma equipe pequena, mas era uma equipe mais sênior, que era responsável por fazer toda a prevenção à fraude de uma grande seguradora. Me requereu muito conhecimento, tinha produtos que eu não sabia realmente. Então, foi um momento de descobrir uma nova Priscila, tanto profissional, quanto mãe, quanto pessoa, para lidar com tudo isso de uma forma que não me colocasse tão para baixo, porque eu já não conseguia mais desempenhar 100% o papel de mãe, eu não conseguia mais desempenhar 100% o meu papel profissional. A minha vida pessoal ficou estacionada durante muito tempo, em busca da perfeição nesses papéis. E o que eu tiro de lição para mim é que não existe 100%. Eu acho que em nenhum papel que a gente desempenhe na vida vai ser muito difícil e cruel essa busca pelo 100%. Então, a primeira coisa é calma. Calma.
abrir a sensibilidade para saber que pilar da sua vida está te pedindo mais nesse momento. Abrir os olhos da percepção realmente, de falar, poxa, agora é o meu filho que precisa de mim. Então você se desempenha 60% para o trabalho e um pouco mais para a maternidade. Agora não, agora eu preciso focar um pouquinho mais no trabalho. E você ir balanceando todos esses pilares da sua vida. Isso veio depois de muita terapia, isso veio muito depois de choros exaustivos, porque por muitas vezes eu me julguei uma péssima mãe, porque eu não fui numa reunião, porque meu filho tirou uma nota vermelha, porque o relatório que saiu da minha área, que foi criticado, poxa, eu deveria ter olhado com mais afinco, e a gente vai trabalhando nisso. Demorou um tempo, acho que uns 6, 7 meses, até que eu conseguisse me encontrar. E alinhar também as expectativas e fazer com que desse certo isso. Hoje eu me arrependo de poucas coisas que aconteceu nesse momento. Eu acho que eu fui muito lenta até para me procurar, para tentar me encontrar, mas tiveram ganhos assim sensacionais, sensacionais. O primeiro é esse que eu te falei, que não existe perfeição em 100%, então a gente se frustra menos, a gente se encontra como humano que pode errar, todo mundo pode errar. O que vai te fazer ter sucesso é você correr atrás do erro muito rápido, né? Então, se perceber o seu entorno, conhecer mais o seu filho. Hoje o Matheus é um adolescente, vai fazer 15 anos. Nossa. E ele me ajuda muito nesse processo de ser mãe. Porque hoje ele consegue me mostrar quais são as expectativas dele, onde é que eu posso melhorar. E eu recebo feedback dele também agora. Então, olha só, tá chegou o momento. Chegou, Vivi, chegou. E é bacana, porque você vê a construção de toda uma educação, acho que no momento que o Matheus está agora. Que dizem, né? Diziam para mim que até determinada data a gente constrói os filhos e manipula, né? Porque os pais têm esse poder. Mas a partir de um momento, você só recebe retorno de tudo aquilo que você construiu. E hoje eu vejo, olho para o Matheus, eu morro de orgulho da construção que eu fiz. É realmente um ser humano admirável. Ele me ensina. Eu, nesse papel de mãe, eu acho que eu muito mais aprendi do que ensinei. Então, realmente, é um desafio gigante. E o profissional vem para isso também, para mostrar para ele que o trabalho é importante, que não existe realmente sorte, não existe. A sorte, ela te leva no lugar, ela não te deixa lá. Então, você tem que, sim, construir o seu você tem que construir a sua figura dentro daquilo que você quer. Se você chegou por sorte, ótimo. Agora, se manter lá é o seu desafio. Exatamente. Então, sim. E as pessoas não veem, Vivi, as pessoas não veem. Quando elas olham uma pessoa naquele papel de líder, ou numa coordenação, numa gerência, numa diretoria, elas não imaginam o quanto aquela pessoa trabalhou, o quanto aquela pessoa se abdicou para estar ali. E é importante a gente dividir esse tipo de coisa, porque muita gente quer chegar, é o normal, é o caminho. Só que a gente tem que se abdicar de muita coisa. E eu me abdiquei, poxa, de praticamente toda a infância do meu filho para esse tipo de coisa. E eu aprendi a conviver com isso, porque fazia parte do objetivo que eu tinha traçado. Mas, Pri, uma coisa que você está falando, realmente, é porque, assim, todo mundo quer o título, mas ninguém quer pagar o preço. As pessoas sempre são daquela coisa assim, eu quero ser médico. Tá bom, mas ser médico você tem que estudar não sei quantos anos, você tem que fazer residência, você tem que fazer, de repente, trabalho voluntário, você tem que fazer toda uma doação. É isso mesmo que você quer? Não sei se realmente é isso que eu quero. Por quê? Porque a pessoa não quer pagar o preço, ela sabe que é um trabalho árduo, é um caminho que tem que ser percorrido, que não é fácil. No caso de entrar para uma coordenação, por mais que você está ali, uma coisa é você trabalhar como uma analista respondendo para uma pessoa que é seu superior, que está demandando você. Né? Então,
acontecer alguma bucha, vai acontecer para ele, ele vai filtrar e vai passar para você. Às vezes ele filtra, às vezes ele não filtra, vai com os dois pés no peito, mas aí vai de perfil de líder para líder, né? Só que aí, outra coisa é quando você sai desse degrau de baixo, você vai para o degrau de cima, você se torna, você substitui o seu chefe, né? Você vira aquele chefe, aquele líder de equipe, coordenador, supervisor, enfim, e aí é onde você vai começar a responder pela sua equipe, pelas outras pessoas. E muitas vezes, você estando num lugar acima, as pessoas que estão ali, os seus liderados, eles às vezes não entendem a cobrança que é feita a eles. Por quê? Que nem você estava falando, que você é uma pessoa que gosta de tudo com a sua cara, você gostaria que saísse tudo no seu formato. Só que as pessoas, elas têm a individualidade delas, até a questão profissional mesmo, por mais que tenha um padrão a ser seguido, de área em área, a pessoa, ela ainda deixa o temperinho dela ali, né? Ela fala, não, tem alguma coisa assim que é do meu jeito, então vai do meu jeitinho. E às vezes ela não entende o quanto esse jeitinho dela pode prejudicar quem fez a demanda, que nem no caso de um coordenador. E aí críticas vão aparecer para o líder, porque o líder ele é péssimo, porque o líder ele é exigente, porque o líder ele é isso, ele é aquilo, mas não entende a pressão que é exercida sobre você. Tanto na questão profissional, né, do que vem lá de cima, como da questão pessoal também, porque na questão pessoal você vê, você deixa o seu filho, a sorte sua, né? O bom é que você tem uma pessoa que te ajuda pra caramba, como você disse, que cuida dele, que fica com ele, tudo certinho, né? Pelo menos você fica mais tranquila. Aliás, menos preocupada, porque tranquila não fica. E Nunca. não fica, né? E aí você consegue fazer seu trabalho e tudo mais, mas quem está ali vendo você trabalhando, você exigindo, você demandando, você cobrando, não imagina como que é difícil os bastidores. Todo mundo tem os bastidores. Seja um cargo inferior, como um cargo superior, todo mundo tem os bastidores, todo mundo tem que conciliar uma vida pessoal, por mais que a pessoa seja uma pessoa sozinha. Porque hoje em dia a gente vê grandes lideranças ocupando aí lugares incríveis, mas são pessoas sozinhas. Por quê? Porque essas pessoas elas não conseguem, de repente, conciliar a construção de uma família com o trabalho. E aí elas dão prioridade ao quê? O que satisfaz ela, o que ela tem condição de tocar. Você teve a necessidade do seu filho, apesar de ter acontecido da forma como aconteceu, né? Assim, você é mais nova e tudo mais, ter sido uma surpresa, mas você mandou muito bem, entendeu? Tipo, a vida é assim que acontece. Nem sempre vai sair de acordo com o planejado, por mais que você coloca numa planilha todo o teu planejamento de vida, teu planejamento diário e tudo mais, quantas vezes você fala assim, putz, essa meta aqui eu não consegui cumprir, essa atividade aqui eu não consegui fazer, por quê? Porque apareceu alguma coisa, probleminhas de saúde, tanto seu como filho, ou sei lá, alguém que está perto, é tanta coisa que acontece, são imprevistos que a gente tem que aprender com os imprevistos para aprender a ser flexível, né? Tipo, meio que desviar, igual Matrix, né? Chegou aqui, você já está desviando, né? Para conseguir tocar, porque senão você não consegue. E aí, as pessoas, elas precisam enxergar essa flexibilidade de levar a vida, de não ter tanto essa cobrança. Como você estava falando dessa questão da maternidade, você... Mãe solo, assim, mãe com uma família, né? É punk, é muito puxado. Agora eu fico imaginando mãe solo. Mãe solo não é fácil, entendeu? É muita cobrança, autocobrança. Porque você fala assim, eu não tenho com quem compartilhar, eu por mim mesma.
Então, aí nessa... Vivi, mas eu descobri Eu acho que quando a gente tem necessidades, a gente tem que olhar para o lado. E foi difícil porque eu não era líder, eu era uma pessoa que tinha determinadas tarefas para entregar e eu entregava, eu administrava parte daquilo que meu departamento produzia. Então, para mim, era muito mais fácil. Quando você vira líder, você recebe demandas de todo mundo e aquilo é seu. O primeiro pensamento que eu tive é: tudo aqui tem que sair com a minha cara. Porque foi por isso que eu fui promovida, porque eu fazia boas entregas. E depois você tem que desmistificar isso, você tem que conhecer a sua equipe. Então, a partir do momento que eu fiz assim, peraí, gente, se eu carregar tudo isso para mim, eu não vou dar conta. E eu tenho 16 pessoas aqui comigo. Então, você começa a olhar para o lado. E isso é enriquecedor. Porque você começa a ver que tem talentos que o seu personalismo te deixa perder. Então, tinha um cara que era muito melhor em cruzadado do que eu. Tinha pessoa que fazia muito melhor um relatório do que eu. Tinha pessoa que tinha um senso crítico mais apurado do que o meu. E o sucesso da minha equipe é isso. É saber que, tipo, poxa, isso aqui eu não tenho, mas eu sei quem tem. Então, esse trabalho tem que ser conduzido por aquele. E eu confiava demais na equipe que eu tinha. Depois que eu descobri que, tipo, não é só meu, aqui não é só a Priscila, aqui tem fulano, beltrano, e vamos ter que fazer isso aqui dar certo. A partir do momento que eu tirei o peso do meu departamento das minhas costas, ficou mais fácil, porque aí eu comecei a enxergar os outros, e os outros me ajudaram muito. Minha equipe foi fundamental nesse processo. E foi depois desses meses. Eu acho que a grande primeira mudança da liderança é o primeiro cargo, porque a gente desmistifica muita coisa. Líder não é super-herói. Líder é um representante de um grupo de pessoas. Exatamente. E é muito mais difícil você conduzir as pessoas do que os processos. O processo você desenha, coloca para rodar, e se tiver tudo certo, ele roda. Agora, você lidar com as pessoas, com a vida pessoal das pessoas, para aquilo que elas levam para o trabalho, para você entender o que motiva cada um. Depois que eu peguei esse viés, a coisa começou a fluir melhor, porque eu comecei a identificar os talentos, comecei a trabalhar aquilo que poderia ser mudado, e o meu departamento começou a responder de uma forma que não era com a minha cara, que era muito melhor que a minha cara. Porque aí você passa do fazer para a condução. E conduzir realmente é o trabalho do líder. Então, depois que eu tirei esse peso das minhas costas, depois que eu olhei para as 16 pessoas maravilhosas que eu tinha na minha equipe, o negócio começou a rodar bacana. E aí eu me achei como líder nesse momento, sabe? E aí a minha maternidade também ficou mais fácil, porque eu confiava naquilo que estava saindo. Eu não precisava revisar todo e qualquer trabalho. Então, isso me ajudou bastante. E é um trabalho hoje já mudei de empresa, já passei por outras empresas. Eu vejo que essa experiência me mudou profissionalmente. Tornou esse trabalho mais fácil hoje. Mas e é legal assim que você teve a humildade de você olhar, não deixar o cargo subir. Teve até um comentário aqui, vou até interromper aqui e ler, ó. Este é que o grande desafio, as pessoas. O grande líder é aquele que consegue conduzir um grupo de pessoas, os processos fluem naturalmente. É isso aí, Sandrinha. Exatamente isso, né, Pri? É que eu não costumo parar a live para ler comentário, mas a nossa conversa está tão interessante e eu sei que tem pessoas aqui que já trabalharam com você e eu acho bacana a gente estar interagindo com eles também, que é legal para você um feedback aí ao vivo. Poxa! Só não me façam chorar porque eu fico horrível. Aí, então, Pri, e é legal esse tipo de situação, você ter a humildade, dar um passo para trás, você realmente olhar, porque assim, a empresa mesmo, uma empresa que a gente trabalhou, né, o seu Jaime, ele mesmo, ele traz muito da filosofia, da simplicidade, da questão do genuíno, do trato com as pessoas, e ele é uma pessoa muito humilde.
Então, assim, se você não é uma pessoa humilde, o que você está fazendo numa empresa que o cara que está aqui no topo, que o dono é a humildade em pessoa, né? E aí Sim. é o momento mesmo de você reconhecer, de você se olhar e você falar, poxa vida, aonde que eu tô, e para onde que eu vou? E você realmente olhar os seus recursos e as pessoas são o seu recurso que acaba remando todo mundo no mesmo barco, porque é todo mundo no mesmo barco, não é todo mundo na mesma onda, né? Como eu falo, às vezes eles falam assim, tá todo mundo na mesma onda, mas cada um no seu barquinho. Não, aí no caso de uma liderança, é todo mundo no mesmo barco remando junto, em um objetivo comum. E assim, eu vejo essa questão tua, né, Pri, como você estava falando da questão da maternidade, de mãe solo, né, porque é um ponto que por mais que você, digamos assim, na tua equipe começou a fluir, foi um ajuste que você fez, que foi um ajuste muito bacana, você enxergar as pessoas, enxergar os talentos, e você abraçar essas pessoas, né, como parte integrante, só que assim, a maternidade continua, a tua vida pessoal continua. Muitas vezes e continua mãe solo, porque aqui você não teve um ponto que você falou, você tem uma pessoa na tua casa que te ajuda e tudo mais, mas ainda continua a carga da mãe solo, que é fazer tudo, né? A educação toda do Sim. seu filho e tudo mais. E esse é um ponto que muitas mulheres passam por isso. E às vezes até mulheres que assim, às vezes a gente fala, poxa vida, mãe solo é mãe solteira, né? Ou é uma mãe que ela cria o filho sozinha num apartamento ou numa casa, só ela e o filho. Muitas vezes essa mãe solo, ela tá dentro de casa num casamento. Eu vejo Com toda certeza. muitos relatos, tem muitas pessoas, grupos de mães que eu acompanho e que elas falam sobre essa dificuldade, que o parceiro mesmo, ele não está nem aí, não quer essa responsabilidade para ele, tipo, não caiu a ficha da responsabilidade de pai. E a mãe acaba se tornando uma mãe solo com um parceiro dentro de casa. Aí você se pergunta, às vezes, é mais fácil você ser mãe solo sozinha, de fato, 100%, ou ser mãe solo numa casa com uma pessoa que não te divide responsabilidade, né? E muitas mães acabam levando isso, achando muitas vezes que é normal, achando que acontece, que o mundo é dessa forma, só que acaba se sobrecarregando, sofrendo, perdendo a personalidade, se perdendo, se cobrando demais. Nem todas as mães, às vezes, ela tem um acesso a um terapeuta, um psicólogo, como você fez, né? Então, ela por si, ela tem o quê? Às vezes as amigas, que nem sempre as amigas dão bons conselhos, e nem sempre são boas amigas, né? A gente tem amigas e amigas. Tem mais, digamos, a gente pode separar, né? Conhecidas e amigas de fato. Então a gente vê que a proporção é muito diferente uma da outra, de Sim. colegas e de amigas. Amigas você vê que a proporção é pequenininha, de colegas a proporção é gigantesca. E aí vem É. sempre com um conselho errado, com uma coisa que vai te deixar pior ainda, vai fazer você se cobrar ainda mais, e aí é onde desvia toda a vida da pessoa, né? Se a pessoa não tem uma ideia mais formada, se não tem uma opinião própria, ela acaba se ferrando. Né? Porque aí ela vai se cobrar ainda mais, ela vai falar, poxa vida, mas por que eu não faço isso, por que eu não faço aquilo? Ela vai começar olhar a vida perfeita de todo mundo e a dela que está um bagaço, e ela vai seguir dessa forma e se autodestruindo na autocobrança, né? E Eu acho que a tecnologia, agora ela. Você até falou, acho que no começo da nossa live, que a tecnologia não ajuda hoje. Porque ninguém mostra os perrengues da vida, é, sabe? Todo mundo só mostra a viagem que foi bacana, todo mundo só mostra o filho limpinho, o filho que dá certo, as notas boas que tirou. Poxa, por muitas vezes, assim, eu já vi amigas minhas postando prova que o filho tirou 10 e eu falo, puxa vida, para ela deve ser tão fácil esse tipo de coisa, e eu ralo com meu filho para estudar, meu Deus, é tão difícil de tirar um 10.
Então, eu acho que as redes sociais, ela traz uma cobrança pra gente que não é justa e não é verdadeira. Por isso que eu acho que o interessante é a gente se conhecer. Tem que se conhecer, tem que saber. Tem uma frase do Charlie Brown que eu adoro, que é, às vezes eu faço o que eu quero e às vezes eu faço o que tem que fazer. Então, nem sempre tudo sai ao meu gosto. Poxa, se eu sentar aqui para refletir sobre uma situação, na minha cabeça ela vai sair ótima, mas e na prática? Como é que funciona? Quando a gente fala assim, ai, como é que é o ser mãe ideal? Pô, para mim, o ser mãe ideal é você levar seu filho na escola. Por quantas vezes, Vivi, eu não saí 10, 15 minutos antes do meu horário para buscar meu filho na escola e receber o melhor sorriso da vida? Não dava para fazer todo dia. E eu não sou uma péssima mãe, porque não dá para fazer todos os dias. Então, às vezes, a gente tem que se contentar e a gente tem que se dar por vencida com o que dá para fazer. Poxa, agora o que dá para fazer é isso. E tem que estar bom, sabe? Não dá para se cobrar da perfeição todos os dias. Você falou uma questão que é muito importante. As minhas amigas têm papel fundamental na minha vida. Eu tenho amigas que têm filhos da mesma idade, eu tenho amigas que têm bebezinho, eu tenho amigas que não casaram, eu tenho amigas de diversos tipos. Então, você tem que também dividir a sua vida, descobrir quem que é de verdade, quem que não é de mentira. Aham. Nem sempre quem te critica tá contra. Muito pelo contrário. Às vezes quem te critica, escuta, pondera, libera aquilo que não te interessa e segue em frente com o que pode. Então eu acho importante isso. A gente que é mãe solo, realmente, tem pessoas casadas aqui que são mães solos. Eu acho que a sociedade está mudando, mas isso vem de cultura. Eu fico brava, assim. Às vezes eu lembro da minha infância e vejo que, poxa, um dos primeiros brinquedos que eu acho que eu ganhei foi uma boneca. Pô, quando a gente brinca de boneca, nada mais a gente está exercendo do que o que a gente faz da vida doméstica. Pô, a gente fica feliz quando ganha a vassourinha, o rodinho. Boneca, Os meninos panelinha. ganham carrinho. Essa panelinha. Fica feliz quando ganha aquela pia grande, Carrinho aquela de louça. passar roupa, carrinho de bebê. Olha só os brinquedos que são dados para as meninas. São esses. Exato. É, Sim, e para os meninos? a gente foi literalmente domesticada para Foi. isso. Os meninos não. Os meninos é pipa, é bolinha de gude. Carrinho. Então, para eles, a vida... Exatamente. Então, quer dizer, desprende, né? Desprende desse vínculo de família. Por isso que você vê, assim, você tocou num ponto que é muito legal, porque você vê, assim, os caras, tipo, qual que é a preferência dos homens? É carro. Eles gostam de carro. Por quê? Porque desde pequeno já ganharam aqueles carros, carrinho de controle remoto, motinho, carro fricção, aquela coisa toda. E as meninas? A boneca que faz pipi, boneca que chora, boneca que fala mamãe, que dá beijo, pia, panela. Entendeu? Então, Mas aí a gente é criada para a família e os homens são criados para o mundo, né, de aproveitar a vida, é de curtir. bacana. E aí E isso, ele reflete até profissionalmente, porque eu já sofri preconceito por ser líder de homem. É assim, tem homem que não aceita ter uma líder mulher. eu também já passei Da por mesma isso. forma, é horrível, é horrível. Você se pergunta, tipo, poxa vida, eu penei para chegar aqui, não foi de graça e não foi sorte. Pois é. Então é muito triste esse tipo de coisa. Por quê? Porque o homem cresceu para ser empresário, o homem cresceu para ser líder. E por que não uma mulher? E por que não uma pessoa que é mais nova que você? Então a gente precisa se abdicar disso. E tem que ensinar o mundo a receber esse tipo de coisa. Eu crio meu filho não para fazer a esposa dele de empregada, porque aqui o Matheus lava louça. Aqui o Matheus faz arroz. Que graça. Então eu acho que a gente tem que começar a mudar a percepção do mundo. É. Porque parte do que é hoje, Vivi, veio do pai, veio da avó, Exatamente. veio dos bisavós. Então a gente tem que ensinar para homem que traição é feio, que não pode ter mais que uma mulher. É. A gente tem que ensinar para o homem. Você quer ver eu ficar muito brava? É a gente falar assim:
a pessoa acabou de casar, recém-casada, e eu falo assim, seu marido te ajuda? Ajuda o caramba! Ele faz a parte dele, eu faço a minha. O homem não ajuda a cuidar de filho, porque o filho não é da mãe, o filho também é do pai. O homem Exatamente. não te ajuda em casa, porque ele mora naquela casa. Então, eu acho que a gente tem um papel de mudar isso nos nossos filhos e nos nossos netos e posteriormente, está na nossa mão. E eu sou muito otimista, eu acho que está mudando. Eu acho que está mudando sim, porque eu vejo muitas mães hoje em dia abrindo a cozinha para os filhos, né? E eu acho isso muito legal, porque a minha irmã mesmo, com o meu sobrinho, o Arthur, ele hoje tem 20 e poucos anos, eu sempre confundo a idade dele, ele vai me matar. 24. E ele se vira muito bem na cozinha. Ele vai, ele faz um monte de coisa gostosa. Até recentemente ele postou aí que ele fez uma torta de maçã, né? Então, assim, o cara foi, se virou. Mas ele que bateu muito forte para minha irmã deixar ele ir fazer começou com omelete. Então, bateu muito forte, porque ela não queria. Então, a gente tinha, assim, eu falo a gente, né, generalizando, essa resistência de que, não, menino não vai entrar aqui na cozinha, menino não vai ficar fazendo as coisas, deixa que eu faço, né? Mas, só que se for morar sozinho, vai ficar pedindo delivery todo dia? Entendeu? Tem que criar. Você está criando, não é a questão do gênero, se é menino ou menina. Você está criando um ser humano que ele tem que se Ser virar. humano. E ponto, entendeu? Então, assim, se quiser ir para a cozinha fazer alguma coisa, vai. Vai lavar uma louça, vai guardar tua roupa, vai arrumar seu quarto. Tem que colaborar sim, tem que fazer assim, cada um tem a sua parte. Como você falou, todo mundo tem que ter a tua participação. Que isso daí é extremamente importante, isso daí é saudável, é inteligente isso por parte dos pais. Então eu espero realmente que isso daí mude cada vez mais, porque essa carga genética que a gente carrega, ela é muito grande e ela é muito, eu posso dizer até que ela é negativa, porque acaba prendendo a gente a padrões que não fazem a gente evoluir. São padrões que ficam ali, a gente fica presa e vai criar um filho no mesmo padrão e vai, e assim a gente nunca quebra esse elo. E aí é que nem você falou, acho que a gente está no momento de quebrar. E falar assim, bom, parou por aqui, daqui para frente vai ser nova fase, eu comando. Eu dito as regras daqui para frente. Muito obrigado aos antepassados, né, por tudo que ensinaram, por tudo que me fizeram para chegar até aqui, mas daqui para frente eu conduzo, porque senão entra numa questão de trauma também. Muitas pessoas hoje em dia fazem tratamentos, tratamentos mesmo de psicólogo, terapia e tudo mais, por essa carga genética que carrega. Então, até quando que você vai evoluindo com isso, né? Você não vai ficar carregando essas sombras, não, deixa a sombra para trás. Você conhece, quebra ali e pronto, e segue. E isso que eu acho que é o que se torna válido. Eu acho que o mais importante do que se propõe é a forma que se propõe. Então, aqui em casa, pelo menos, não é. Às vezes tem a bronca, mas a gente aqui trabalha pelo convencimento. E às vezes a gente cozinha juntos, trocando ideia. Às vezes tem a bronca do quarto, sim, tem a bronca de falar, caramba, já pedi 3 vezes. Mas a gente tem, eu sempre tento conversar e propor por que existe. Porque realmente, a gente fala, minha mãe briga comigo porque quando eu tinha 16 anos, eu não sei o que ela falou para mim, eu fiz assim, desculpa, mãe, você criou um filho para o mundo, não criou para você. E até hoje ela fala, criei filho para o mundo. E é uma verdade. Então, por ser mãe solteira, eu sempre penso assim, poxa, se um dia eu não estiver aqui, óbvio, meu filho tem pai, meu filho tem avós maravilhosos, está até vendo a gente aqui. Queria mandar um beijo para a Miriam. E sim, meu filho tem avós maravilhosos, então eu sei que se um dia eu faltar, ele vai estar muito bem assistido. Mas eu queria deixar o meu filho pronto para tudo, pronto para saber como é que se toca uma casa,
pronto para saber como é que se lida com uma mulher, pronto para saber quais são as responsabilidades de um casamento. É isso que eu quero. Quero deixar ele pronto para seguir a vida dele e eu só assistir, sabe, de forma mais tranquila. É para isso que a gente trabalha. É aquele tão negócio, né, que por mais pronto que você deixa, ele vai ter muita surpresa. Então, quer dizer, é como você falou, não existe o 100%, né? Mas existe um percentual que você vai fazer de contribuição. E esse percentual de contribuição é o que ele vai carregar. É muito melhor você chegar aos 99% do que só ficar nos 10%. Porque você chegando, você vai trabalhando ele, mostrando para ele tudo o que ele consegue, tudo o que ele pode, tudo que vai agregar para ele, tudo que ele vai ganhar com isso. Então, você está chegando muito lá próximo do 100%. É diferente de muitas mães que continuam fazendo o mesmo, né? A mesma criação que teve, ela adota que meu filho não pode chegar na cozinha, meu filho não pode fazer serviço de casa, porque meu filho não pode fazer serviço de mulher, porque daí ela vai estar desenvolvendo um ser humano que ele é resistente até numa atividade doméstica. E quando essa pessoa ela for para o mundo, ela vai se sentir perdido e vai falar assim, o que eu faço da vida? Aí vai dar no YouTube, né? Esses canais para aprender a fazer as coisas, porque se não for isso, a pessoa não vai saber se virar. Então, eu acho... Pode falar. Não, fala para você. Eu acho que o trabalho que a gente tem que fazer, Vivi, é aquele mesmo que eu falei de quando eu me achei profissionalmente, que eu tinha uma equipe para trabalhar comigo, não para mim, né? Obviamente. E os filhos, eu acho que são basicamente a mesma coisa. Eu vejo mãe, não é uma crítica a isso, pelo amor de Deus, mas eu vejo mães ainda que servem os filhos, não pequenininhos, os filhos já grandes. Então eu acho que até por carinho, não estou julgando não, a mulher acaba se sobrecarregando com tarefas que às vezes ela poderia delegar, sabe? E delegar para o marido, porque o marido não faz por mal muitas vezes também. O marido não faz porque ninguém nunca chegou para ele e fez assim, olha, você pode fazer o mercado para mim essa semana? Entende? Sim. Então eu acho que da mesma forma que a gente se acha profissionalmente para fazer dar certo, que você reconhece os talentos da sua equipe, que você conta com eles, para você também ter tempo de liderar, na sua casa não pode ser diferente. Você tem que saber quais são os talentos do seu filho, quais são os talentos do seu marido, no que o seu marido... Porque somos uma equipe dentro de casa também. Exatamente. Uma coisa que eu prezo muito aqui, eu venho insistindo no meu trabalho aqui, na questão da... eu ajudar as mulheres a recuperar a autoestima. Muitas mulheres falam que não tem tempo para um autocuidado, mas entra na questão da centralização. Isso que você falou, a mulher se sobrecarrega, por quê? Porque ela não aproveita as pessoas que têm próximas para também dividir as atividades. Às vezes ela quer fazer tudo, ela quer abraçar tudo, até servir, né, um prato de uma refeição e tudo mais, então ela fica ali centralizando tudo, não é essa a minha atividade, eu não posso delegar, eu não posso não fazer. E aí ela acaba, por mais que fale assim, poxa, mas é 2 minutos para colocar uma comida no prato. Ok, mas 2 minutos aqui, 2 minutos ali, 2 minutos... tem até um vídeo que eu falo sobre microatividades, porque uma coisa é você falar assim, eu vou lavar louça. Né? Aí, só que, para lavar louça, você abre a geladeira, você tem um monte de Tupperware para desocupar. Você vai olhar a panela, tem comida azeda. Aí você começa a desocupar as coisas, você vai ver que a tarefa não é só lavar a louça, é desocupar as panelas, desocupar a Tupperware, começar a recolher lixo, aí você vai lavar a louça, entendeu? Então tem microatividades que são envolvidas aí dentro. Cada microatividade, de repente, pega 2, 10, 15 minutos. Quando você vê no final do dia, você não se deu conta de todas as atividades que você teve. Por quê? Porque fica centralizando, fica guardando para você e você acaba não dividindo, não confiando na capacidade do outro para fazer.
Então, aí é onde a mulherada não tem tempo para melhorar a autoestima dela, não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para se sentir bem, não tem tempo para o bem-estar dela. Então, entra nesse círculo vicioso de sempre Uhum. fazer, de sempre estar se cobrando e nunca estar satisfeita, e nunca dar conta de tudo, né? Então, É. é uma preocupação muito grande hoje em dia com isso, porque por mais que seja uma mãe que trabalhe fora ou uma mãe que está em casa tempo integral, uma mãe que trabalha fora, ela está ali, está se dividindo em 10 mil, né? Porque você vai trabalhar, você tem que deixar tudo pronto para o dia, tudo planejado, para você poder sair de casa tranquila. Agora, para uma mãe que fica, ela fica também planejando o dia inteiro, distribuindo as atividades o dia inteiro, fica limpando, fica fazendo as coisas o dia inteiro e entre paranoia, né? Então, a quem trabalha fora, às vezes é até bom que dá uma espairecida, porque você tem contato com outras Sim. pessoas. É um pouco diferente do que quando você se fica 100% em casa. Mas a contar com o parceiro, contar com o suporte que você tem dentro de casa, com as pessoas que tem dentro de casa, é fundamental. E fazer a criança, é como você falou, não é crítica, não é julgamento, mas é de repente um alerta para uma mãe se tirar um pouco dessa carga dela, dessa autocobrança, que foi uma autocobrança que você mesmo também teve com você, né, de todas as suas atividades, não só de casa, mas não só maternidade, mas como do seu trabalho também. Então, é tirar um pouco dessa carga e parar de se cobrar tanto. E assim, né, Pri, as coisas de casa, deu para fazer, deu. Não deu, faz no dia seguinte. A coisa vai ficar ali, mas tudo bem, paciência, não deu para fazer, não deu, não vai ficar se martirizando, de repente, que nem, ó, um exemplo até, eu vou dar um exemplo meu. Esses dias, não, ontem, de domingo para segunda, o Nader, ele acordou muitas vezes à noite. Eu cheguei de manhã, eu tava bagaço, e a casa, um monte de coisa para fazer. Só que ele tem o sono da manhã, então, lá pelas umas 11 horas mais ou menos, ele tem a soneca dele. Eu fiz o que tinha que fazer, adiantei o que tinha que adiantar. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou deitar por uma hora. Enquanto ele estiver dormindo, eu também vou dormir. Eu sei que tem um monte de coisa para fazer, mas eu preciso descansar. Porque se eu não recarregar a minha energia, como que eu vou dar conta depois das coisas que eu tenho para fazer e, inclusive, cuidar de uma vida? Né? Porque você Com tem que toda estar certeza. alerta. Você tem que estar alerta o tempo inteiro, então você tem que estar descansada. Então você tem que priorizar. Ô Pri, olha, tá acabando nossa live. Falta 2 minutos. Foi uma delícia de conversa. Eu te agradeço demais por você ter compartilhado a tua história, você ter se exposto aí, trazer esse assunto para a gente, foi muito legal. É um bate-papo enriquecedor. Me fala uma coisa, o que você está fazendo hoje? Antes vamos tirar uma selfie, você vai me falando o que você está fazendo hoje, porque deixa seu contato, enfim. Vamos tirar uma selfie? Vamos lá? Gente, galera, Vamos. sorria para selfie. Aê, pronto. Então, Oi? fala pra mim o que está acontecendo na tua vida aí. Bom, a gente tem que se redescobrir independente da época da vida, quantos anos tem. E eu nunca me vi como empresária de alguma coisa. Há uns anos atrás, eu me desliguei do mundo corporativo, abri o meu negócio, gostei muito, mas assim, financeiramente já não me dava o mesmo conforto que eu tinha. Voltei para o mercado corporativo. Agora não, agora eu estou realmente querendo me voltar mais para uma coisa que seja prazerosa. Eu estou montando um projeto de abrir uma loja de roupas e acessórios femininos, que é a minha cara, é o que eu gosto. E só uma proposta muito boa do mercado faria eu somente atrasar um pouquinho mais esse plano. Então Aham. é isso. Em breve eu acho que vocês vão ter novidades. Eu volto aqui para falar de Com como é agora ser certeza, empreendedora, com que eu acho certeza. excelente esse tema. Eu acho que as mulheres têm que empreender sim. A gente tem capacidade até por essa multifuncionalidade que a gente 27 tem. minutos, 27 segundos.
Ai, meu Deus! E é isso, eu adorei o convite. Eu falo mais que a boca, vocês A sabem. gente também. Ó, mas você volta. Quando você tiver novidade, você me Bom, avisa e volta, tá bom? Porque, gente, muito obrigada combinado. pela participação. Todos os comentários que teve aqui. Não dá tempo de ler tudo, porque senão a gente não consegue desenvolver nossa conversa, mas adorei.